Quais são os medos de todo investidor na hora de começar? No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre isso. E o primeiro medo de todo investidor, e quando eu falo isso é porque eu vivenciei, tudo isso que eu vou apresentar aqui é o medo de perder dinheiro. Inclusive coloquei no meu Instagram essa pergunta: qual é o motivo para você não investir? Muita gente colocou o medo de perder dinheiro. Eu, quando comecei a investir em 2018, eu também tinha esse mesmo medo. Principalmente quando eu comecei a investir em renda variável. Eu, no ato, já coloquei na minha mente que aquele dinheiro eu tinha que dar como perdido, porque renda variável era assim. Mas aí eu fui estudando cada vez mais e eu vi que não era assim. Quanto mais você estuda, melhor serão seus investimentos, mais você vai estar se tornando sócio de grandes empresas que vão apenas crescer ao longo do tempo, como também você vai poder investir em renda fixa, em títulos de renda fixa, sem fazer tantas besteiras. Qual é o segundo medo de todo investidor? É o medo do desconhecido. E justamente por isso eu passei pelo medo de perder dinheiro em 2018. Por quê? Eu tinha medo daquilo que eu não conhecia. Eu não conhecia o Tesouro Direto. Então, se eu não conhecia o Tesouro Direto, eu tinha medo daquilo. Se eu não conhecia a renda variável, a bolsa de valores, o que era se tornar sócio de grandes empresas, eu tinha medo daquilo. Eu tinha medo porque eu não sabia se eu conseguia investir com pouco dinheiro. E a partir do momento que eu fui estudando, ou seja, aquele desconhecido foi se tornando conhecido, esse medo foi se esfarelando. Assim como diz um grande investidor, um dos maiores investidores, na verdade, da Bolsa de Valores, no mercado americano, o Warren Buffett. O risco vem de você não saber o que está fazendo. E o terceiro medo que eu enfrentei foi o medo de não saber onde investir. Sim, eu não sabia onde investir. Tinha diversas oportunidades, diversas possibilidades para investir, por exemplo, na renda variável. Qual empresa eu ia começar a investir? Como que eu sabia que eu não estava tomando uma atitude equivocada e errada que me fizesse investir em uma empresa talvez que não fosse rentável, uma empresa que só dava prejuízo? Então eu tinha medo de não saber onde investir, não saber como investir, por exemplo, no título do Tesouro. Eu não sabia, naquela época, quando eu comecei a investir, como abrir conta numa corretora, ou simplesmente o que era uma corretora. Eu precisava ir até um estabelecimento físico. No mundo atual, tudo é virtual, então eu não sabia nada dessas informações. O quarto medo que eu vou colocar aqui, na verdade, é uma consequência dos medos que eu já mencionei, que é exatamente sofrer com as escolhas erradas. E eu, no meu processo de investidor e de investimentos, desde que eu comecei em 2018, eu passei por isso. Eu sofri bastante com escolhas erradas que eu fiz lá no início, e isso fez com que também eu perdesse uma boa parte daquele dinheiro que eu estava começando a investir, que era pouco, muito pouco, quando eu comecei, mas que eu dou graças que foi naquela época que eu aprendi, para que hoje eu tenha uma possibilidade um pouco maior relacionada aos meus aportes, meus investimentos mensais que eu faço, porque eu não cometo mais esses erros. Então a dica que eu dou para vocês é: estudem. Eu passei por esses medos, eu estou dizendo aqui que um dos caminhos, e o principal caminho, na verdade, é você estudar e procurar informações úteis e relevantes que vão lhe ajudar a assessorar no seu processo de tomar decisões na hora de investir. No meu canal já tem diversos vídeos que vão lhe assessorar para isso, como também no meu Instagram. Então no vídeo de hoje era isso. Curte aqui, se inscreve, ativa o sininho e não deixe de compartilhar isso para todo mundo.